Você conhece a história do homem que fugiu do nazismo e acabou se tornando o maior símbolo de liberdade do Brasil? Essa é a história de Vladimir Herzog, a vítima mais famosa da ditadura de 64. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Vladimir Herzog nasceu no dia 27 de junho de 1937, na antiga Iugoslávia, na Europa, naquilo que seria hoje a Croácia. E alguns anos depois que ele nasceu, boom, Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha nazista passava como um rolo compressor sobre toda a Europa, usando a sua famosa tática de Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago. Os nazistas não gostavam de judeus e os caçavam como se fossem animais. Desesperados, a família Herzog fugiu para a Itália. Só que a Itália era aliada da Alemanha, ou seja, estava muito longe de ser o local ideal. Em 1946, o titã do hemisfério sul, o Brasil, abriu os braços para a família Herzog. Bem longe das cinzas da guerra, bem longe de grito de ditadores. Encontraram um refúgio calmo, pacífico e receptivo. Foi aqui que a vida ganhou novas cores, novos sabores, novos ares. Herzog se formou em jornalismo pela USP e ele ajudou a levantar o jornalismo da época. Passou de aluno para mestre, de intelectual a mentor. Era um homem apaixonado pela luz da fotografia, pela força do cinema e pela verdade das palavras. Mas agora, estamos em abril de 1964 e o país pacífico que ele conhecia desapareceu da noite para o dia. O presidente eleito democraticamente foi tirado, tanques apareceram na rua e o exército passava procurando um inimigo que nem mesmo existia. A ditadura brasileira não aceitava oposição e para Herzog a conta era simples e mortal. Ser comunista no Brasil dos generais era um atestado de óbito com data de entrega atrasada. Desesperados, ele e a sua esposa, a brasileira Clarice Herzog, e os seus dois filhos, André e Ivo, conseguiram fugir para a Inglaterra e moraram pelos próximos 4 anos na capital, na cidade de Londres. 4 anos depois, Herzog cometeria o seu maior erro: acreditar no Brasil. Ele trocou a paz da Inglaterra para voltar para o olho do furacão nos trópicos. Movido por uma crença quase sagrada em educação, ele retorna ao Brasil para formar uma nova geração de jornalistas. Ele acreditava que o jornalismo e a educação poderiam furar a bolha do autoritarismo. Ele só não sabia que para esses generais, a sua inteligência e coragem era a maior ameaça de todas. Chegando aqui, ele ocupou vários cargos, e o mais importante deles foi o final. Ele virou diretor de jornalismo da TV Cultura. Defendia a informação pública e a crítica responsável. Infelizmente, esse cargo de alto prestígio iria durar pouco mais de 2 meses, pois o seu fim estava se aproximando. 2 amigos deles foram pegos pelo DOI-CODE, o órgão máximo de repressão da ditadura. Em um ato de desespero tentando sobreviver, deram o nome de Herzog e acabaram sendo liberados alguns dias depois. Eles até tentaram avisar o Herzog, mas acabou não dando muito certo. No dia 25 de outubro de 75, o Herzog foi convidado a depor no DOI-CODE. Lá ele entrou e de lá ele nunca saiu. Ele deixou uma esposa e filhos contra sua vontade, pois lá, naquele local, ele foi torturado e assassinado. Horas depois, o regime militar teve a cara de pau de publicar uma foto grotesca e ridícula, na qual Herzog teria se suicidado dentro da cela. Mas nada daquilo fazia sentido, seus pés não tocavam o chão. A posição era impossível, e ele havia feito com um cinto, sendo que ele nem mesmo usava um cinto. Na prática, a cena não batia. Ali, verdade alguma existia. E a comunidade judaica que tanto o acolheu, viu aquilo inicialmente como um ato vergonhoso, porque isso é uma coisa muito grave para eles. Quando eles receberam o corpo do Herzog e viram todo o rosto cheio de hematomas, os caras ficaram revoltados. E com muita razão. Esse era o homem que conseguiu sobreviver ao nazismo e não foi capaz de sobreviver à ditadura brasileira. Esse era o homem que depositou toda a sua esperança na democracia brasileira, que anos antes já havia sido enterrada. Milhares lotaram a Catedral da Sé. Ali havia judeus, católicos, protestantes, islâmicos, ateus, intelectuais, agnósticos, branco, preto, absolutamente todos estavam lá. Pela primeira vez, o medo passava a rachar, e em 1978, algo inédito ocorreu. Ainda estávamos sob a ditadura, e a justiça, pela primeira vez, reconhecia que alguém havia sido morto e torturado pelo Estado brasileiro. Isso não acontecia, podia morrer gente de tudo quanto era jeito, a justiça nunca admitia.
A morte dele escandalizou a violência do regime. A morte do Herzog não foi aquilo que pôs fim à ditadura, não, mas certamente acelerou. Essa notícia, gente, virou constrangimento nacional e internacional. O presidente Geisel agiu rapidamente para conter a linha dura. Os militares mais agressivos que queriam manter o regime vivo, afastando esses comandantes do comando e centralizando todo o poder em sua única figura. E, de certa forma, enfraquecendo o núcleo mais repressivo do regime. Ditadura se baseia em 2 núcleos. Primeiro, no medo, que agora estava se rachando. E segundo, no combate ao terrorismo, no combate ao inimigo. Só que o Herzog não era nenhum terrorista. Herzog acreditava que a educação podia mudar o mundo, e mudou, só não do jeito que ele pensava. Infelizmente não ocorreu nas salas de aula ou nas redações, e sim no choque e na comoção que a sua morte provocou em todo o país. Mesmo depois de morto, ele ensinou algo importante ao Brasil que ninguém queria aprender. Primeiro, o silêncio tem consequências e é caro demais para se manter. E segundo, a conivência cobra juros, juros esses que serão impossíveis de se pagar. Quando uma sociedade como a brasileira aceita abusos em nome de ordem e segurança nacional, abre-se espaço para que o inaceitável se torne rotina. Foi isso que o povo brasileiro fez em 64. A vida dele e de tantos outros é o retrato desse custo. Ninguém merece ser perseguido por acreditar em um mundo melhor à sua forma. Não é abstração histórica, é aquilo que acontece quando deixamos ditadores se erguerem sob a nossa liberdade. E algumas lições, infelizmente, só ficam claras quando é tarde demais.